para discutir durante algum tempo esse tema que me é tão caro, sobre o estado de exceção. Antes de partir propriamente para a discussão, gostaria de agradecer ao professor Murilo, que já é um amigo de longa data, de vários projetos conjuntos, de várias resistências, né, Murilo? De várias insistências. Eu acho que é um prazer muito intenso quando a gente consegue sair dos nossos contatos, digamos, por e-mail, por WhatsApp, e consegue finalmente se olhar nos olhos, né? Isso é fundamental. Agradeço ao convite do professor Murilo, agradeço ao Centro Acadêmico pela organização do evento, a pós-graduação, e aqueles que me conhecem sabem que eu sou péssimo nessas estruturas de acadêmicas, meio sacrais, de fazer uma autoapresentação ou uma autojustificação. Eu gosto mesmo de discutir ideias. E a ideia que eu tenho para trazer para vocês hoje tem a ver com um tema que eu diria que, tristemente, é um tema da moda: o estado de exceção, né? Eu costumo brincar com os meus colegas e com os meus alunos na Universidade Federal de Minas Gerais, onde atualmente estou lecionando, que o meu tema se tornou, de alguma forma, atual, né? Quase que do dia para a noite. Digo isso porque, desde 2012, eu tenho um grupo de pesquisa na UFMG que se chama o Estado de Exceção no Brasil Contemporâneo, né? Ele foi fundado em 2012 e a premissa de que esse grupo parte é de que o Estado de Exceção ele não é uma estrutura nova, não é uma estrutura que surgiu do dia para a noite, não é uma estrutura que de alguma maneira se põe como uma novidade. Se nós soubermos pesquisar, se nós soubermos ler as entrelinhas, as fraturas, as formas obscuras com que o nosso direito, a nossa política tem se dado, não são nos últimos 2, 3, 10 anos, nos últimos 500 anos, efetivamente. Tem um trabalho que eu tento demonstrar essa hipótese um pouco polêmica, que a própria estrutura do Estado brasileiro ela se baseia numa exceção originária, numa exceção permanente, numa exceção constitutiva. E, claro, esse trabalho ele bebe de outros autores, de outras perspectivas, que entendem que a ideia de exceção ela é constitutiva do próprio direito e da política ocidental, tal como ela vem sendo constituída nos últimos séculos. Ou desde a sua originariedade, né? Então as pessoas discutem hoje em dia se, a partir do golpe parlamentar, jurídico parlamentar, né, que nós estamos vivenciando, se estamos efetivamente em estado de exceção, se a situação que nós vivenciamos é similar ao golpe militar de 64, quais são as diferenças. E eu costumo dizer que quem se assusta, que quem se espanta com coisas como o golpe jurídico parlamentar de 2016, esse espanto não é um espanto efetivamente filosófico, né? Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, estou fazendo uma ironia com um autor fundamental, um dos grandes nomes que de alguma maneira pesquisou por via transversa, não de maneira direta, a ideia de estado de exceção. Um autor alemão chamado Walter Benjamin. Talvez alguns de vocês o conheçam, certamente os alunos do professor Murilo conhecem o Walter Benjamin. E num momento de absoluto perigo, num momento de absoluta urgência, de emergência, que é o ano de 1939, 1940, na Segunda Guerra Mundial, o Benjamin escreve um dos textos que, para mim, é o texto fundamental de filosofia política do século XX. Se chama Teses sobre o Conceito de História. E são teses mesmo, pequenos parágrafos, não mais de uma página, 18 teses, 18 páginas, pouco mais disso do que isso. E numa dessas teses, na 8ª tese, se não me falha a memória, ele coloca a ideia de que o espanto com aquela situação que ele vivenciava, né, com a ascensão do nazifascismo, mais do que a ascensão do nazifascismo, com o que deixou Benjamin extremamente amargurado, o fato de ter sido celebrado um acordo de não agressão, um pacto de não agressão entre a Rússia soviética, ou melhor, stalinista, e a Alemanha nazista, né? Por mais que a Rússia tenha se mostrado naquele momento como uma força extremamente
contraditória, para dizer o mínimo, ela permanecia no horizonte dos pensadores de esquerda, dos pensadores críticos, dos pensadores como o próprio Benjamin, como uma última esperança, né? Então, quando a Rússia não se alia, mas faz um pacto de não agressão com a Alemanha, é como se todo o horizonte tivesse se perdido, todo o horizonte de esperança, de possibilidade de resistência tivesse perdido. E é nessa amargura, nessa melancolia, que o Benjamin escreve essas teses e nos diz: quem está espantado com esse fato, né, com o pacto de não agressão entre a Rússia e a Alemanha, quem está espantado com a ascensão do nazifascismo na Europa inteira, não tem um espanto filosófico, né? É bem polêmica, é bem provocadora a frase do Benjamin, porque na realidade a filosofia nasce como espanto, né? Se a gente for lá nos gregos originários, Platão e Aristóteles, filosofia tem a ver com taumatos, é uma palavra grega que significa espantar-se com a realidade. Aquele que toma a realidade como um dado, aquele que toma a realidade como algo já pré-concebido, onde as coisas estão muito certinhas, onde as máquinas funcionam de uma maneira aparentemente sem atritos, esse não tem um pensamento filosófico. A filosofia é aquela disciplina, olha, essa palavra, o Murilo nem vai gostar dessa palavra, disciplina, né? Mas é aquela dimensão vivencial em que as coisas são sempre problemáticas, em que nós nos espantamos com o mero fato, por exemplo, de existir. Por que as coisas existem, né? Por que existe a existência e não a não existência? Vão dizer os filósofos pré-socráticos, por exemplo. Então a filosofia nasce com um espanto diante da realidade. O Benjamin retoma essa matriz para dizer que o espanto, o suposto espanto com fatos de um autoritarismo, de uma violência, de uma centralização de poder absurdo acontecerem, o fato desses fatos acontecerem não pode ser um objeto de espanto, porque a gente tem que saber ler a história, não como uma espécie de reta linear, onde nós caminhamos continuamente para o progresso. O mito do progresso, o Benjamin dá esse nome, né? essa maneira de pensar a história, que é muito própria do direito, inclusive, né? O direito ele costuma se constituir, o seu autodiscurso, o discurso que o direito faz sobre si mesmo, ele se põe enquanto uma contínua, às vezes contraditória, mas uma contínua e linear progressão rumo do pior ao melhor, né? Nós estamos continuamente melhorando. Existe uma espécie de autodescrição, então, entre aspas, otimista do direito, né? Só pode pensar assim quem vê a história a partir de uma certa perspectiva, a perspectiva dos vencedores, né? O Benjamin ele traz a ideia de que a história não é um conjunto amorfo de fatos, não é um conjunto fechado em relação à interpretação. A história ela é composta de exatamente interpretações, é composta de avaliações. E aí, efetivamente, como Benjamin era um autor marxista, ele vai introduzir a luta de classe e dizer: existe uma tradição da história dos opressores, dos vencedores e dos oprimidos. Para os oprimidos, a exceção sempre foi a regra, né? A ideia de que nós nos espantamos com a exceção nos dias de hoje nos diz algo, inclusive, sobre a nossa inserção de classe. Nos diz algo, inclusive, sobre a nossa perspectiva em relação ao direito. Se a gente for pensar, para o morador da favela, nunca houve regra efetivamente, e sim exceção tornada permanente. Então, se espantar com a exceção brasileira nos dias de hoje, isso não significa que não devamos denunciá-la a cada momento, que não devamos combatê-la a cada segundo, mas se espantar como se algo novo tivesse acontecido no país, como se um contínuo de progresso, um contínuo de conquistas, um contínuo linear de benesses estatais tivesse acabado e nós mergulhássemos agora numa fase sombria, isso não é um espanto filosófico, isso é uma visão da realidade que só se coaduna com a visão dos vencedores, né? Esse é apenas, digamos, uma colocação inicial para a gente perceber que o discurso sobre a exceção ele é muito mais complexo do que aparenta ser, né? Para a gente começar de uma forma talvez mais didática, deixar o Benjamin para o final, que eu quero retomar ele no final da minha frase, da minha fala, primeiramente a expressão estado de exceção, né? É o título do nosso livro, é o título de um livro famosíssimo,
de um outro livro. O nosso vai ficar famosíssimo também, obviamente, né? Vocês vão ajudar nisso. Mas é o título de um livro famosíssimo de um filósofo italiano, Georg Agamben, que publica em 95, né, Munir? 95, um livro chamado Estado de Exceção, em que ele desenvolve uma tese absolutamente polêmica e absolutamente, na minha opinião, correta. A ideia de que se transmutou, de alguma maneira, a governamentalidade dos homens, dos seres humanos, no Ocidente. Que a exceção que foi pensada enquanto uma estrutura provisória, uma estrutura que daria sentido à própria ordem, né? Ela se autonomizou e se tornou permanente. Essa expressão que o Agamben usa, estado de exceção, que nós utilizamos e que vários autores utilizam, ela já guarda em si alguns elementos interessantes, ou pelo menos que podem ser discutidos. Quando eu falo em estado de exceção, vocês podem pensar, será que o estado de exceção ele diz respeito a uma forma de estado, como estado social, ou como estado democrático de direito, ou como estado socialista, né? Não. Esse é um erro cabal que as pessoas cometem e vêm cometendo dia e noite, por exemplo, nos noticiários que nós temos visto, nos textos jornalísticos. Estado de exceção não é uma nova forma de Estado. Se a gente pegar a expressão alemã, a doutrina, a teoria do estado de exceção, ela começa com força efetiva na Alemanha, o que é muito significativo também, né? Apesar de vários autores franceses posteriormente terem dado contribuições importantes, a teoria do estado de exceção começa na Alemanha e o termo que eles usam, né, Ausnahmezustand, não tem Staat no termo, não tem Estado, é situação de exceção. O estado de exceção é uma situação de exceção. A palavra estado aqui tem um sentido quase que físico-químico, né? Igual nós temos o estado da água, que pode ser líquida, pode ser gasosa, pode ser, enfim, sólida. O estado de exceção ele designa, então, uma situação do Estado, né? Enquanto estrutura político-jurídica. Ele não é uma forma de Estado que possa ser pensada ao lado ou contrariamente ao Estado de Direito. Muitos autores, muitos comentadores têm essa tendência, né, de criar dualismos. Ao lado do Estado de Direito, nós temos o Estado de exceção. Não estamos mais vivendo um Estado de Direito, com as suas prerrogativas, as suas garantias de direitos fundamentais, por exemplo, no Brasil, elas estão sendo relativizadas a um tal nível que não temos um Estado de Direito perfeito no Brasil, temos um Estado de exceção. Esse tipo de fala, por mais bem intencionado que seja, me parece que esconde um erro, me parece que esconde uma concepção que deve ser denunciada. O Estado de exceção faz parte do Estado de Direito. O Estado de exceção, tanto é que em alguns dos meus textos eu nem gosto de escrever estado de exceção, escrevo estágio, né, para ficar mais claro, estágio de exceção ou situação de exceção. A situação de exceção, o estágio de exceção, ele habita o corpo do direito. Ele não é puramente jurídico, não é puramente factual, é uma espécie de zona de passagem, é uma espécie de zona liminar, é uma espécie de zona de indeterminação entre fato e direito. Isso vai dizer o Agamben no texto dele, com base numa série de autores clássicos, como Carl Schmitt, por exemplo, um autor alemão dos anos 30, do século passado, vai nos mostrar que a natureza da exceção está em jogo ainda. O que é essa tal de exceção? Bom, num primeiro momento eu quero dizer o que a doutrina tradicional, a teoria tradicional alemã e francesa nos diz. O estado de exceção é um mecanismo, é um dispositivo, e aí com todos os sentidos intensos que a palavra dispositivo tem. O estado de exceção é um dispositivo para a defesa do Estado de Direito. Aqui se põe o claro paradoxo do direito. O direito, enquanto estrutura organizativa, entre aspas, da sociedade, ele se baseia num claro paradoxo que se reflete em vários seus institutos, especialmente institutos que estão na borda, né? Que estão ali quase deixando de ser direito, como o estado de exceção por um lado e a revolução por outro lado. São institutos que estão no limite máximo de se transformarem em outra coisa que não o próprio direito. Mas a doutrina nos diz que é um dispositivo para salvaguardar o Estado de Direito.
diante de situações emergenciais, diante de situações calamitosas, diante de situações que exigem uma espécie de velocidade, uma espécie de ação expedita para resolver os problemas, é preciso então que os poderes do Estado, normalmente burocratizados, normalmente procedimentalizados, normalmente separados e fundamentalmente, normalmente limitados, eles sejam liberados de qualquer freio jurídico. Imaginem vocês uma situação de calamidade natural ou mesmo de uma guerra civil, né? Então, nós temos esses pressupostos de fato para o estado de exceção, para a declaração de um estado de exceção no sentido jurídico, propriamente dito, né? Uma emergência que a normalidade não consegue lidar, uma emergência que, se eu for de alguma maneira lançar a mão dos instrumentos institucionais, essa emergência vai engolfar e destruir o Estado. Daí porque muitos autores dizem que o estado de exceção ele funciona como uma espécie de legítima defesa do Estado, né? Em que ele pode, paradoxalmente, para fazer cumprir a lei, desrespeitar a lei, né? Para afastar a violência do convívio social, centralizar e intensificar ao máximo possível essa violência. Assim como o particular, vários autores italianos colocam isso, assim como o particular tem o direito de se defender diante de uma ameaça, né? Usando todos os meios possíveis para tanto, o Estado também teria um direito de legítima defesa, que seria o estado de exceção, que seria a situação de exceção. E segundo a doutrina constitucionalista, porque esse é uma estrutura do direito constitucional, o estado de exceção ele seria declarado, né, diante de uma emergência. Agora, não sabemos de antemão qual que é essa emergência, esse é um dado importante, né? Que tipo de emergência, não tem um rol, não tem um número de situações em qualquer norma constitucional ou não, que possa dizer, olha, nos casos X, Y, Z, pode-se declarar um estado de exceção. Isso não existe. Essa visualização do que é uma emergência, do que é uma situação calamitosa que justifica o estado de exceção, ela fica nas mãos do próprio soberano do Estado, né? O soberano é que vai, retoricamente, ou até mais do que retoricamente, performativamente, em muitos casos, vai declarar o que é a exceção, vai dizer se é excepcional. Então nós temos essa figura nebulosa da emergência, temos essa figura nebulosa do grave perigo, né? Mas temos outros elementos também. O estado de exceção ele é provisório, pelo menos nesse momento inicial, nessa configuração básica, né? Ele não pode durar para sempre, né? Ele não pode ser permanente. A função da exceção é instaurar ou reinstaurar a ordem, né? É o paradoxo do direito. O direito nos diz que nós não podemos usar a violência, por isso mesmo ele monopoliza para si a violência. Para que haja ordem, eu tenho que partir de uma desordem. O Carl Schmitt, que é um autor a todos os títulos perigoso, mas absolutamente genial, em um texto chamado Teologia Política, ele nos diz assim, conhecer a regra nos traz muito pouco. A regra ela só foi posta a partir de um momento originário de exceção. A regra não se aplica ao caos. É a partir do caos que se cria uma regra. Isso é tão verdadeiro, né? O Schmitt ele chega a pensar a exceção não simplesmente enquanto um instituto ou uma forma do direito constitucional. A exceção ela é epistemologicamente a condição de pensabilidade do próprio direito. Se eu não admito a exceção habitando o direito, eu não consigo pensar o direito. Ele tem trechos e tem frases absolutamente geniais, assim, como, por exemplo, a regra não prova nada, a exceção prova tudo. Será que isso é verdade? Em termos até, digamos, de termos epistemológicos. Pensem, por exemplo, numa língua, a língua portuguesa, que vocês conhecem bem. Pensem nas regras da língua portuguesa. Se for no alemão, dá mais certo ainda, mas no português dá certo também esse exemplo. Pensem na língua portuguesa. Se vocês decorarem de alguma forma ou se ambientarem com as regras da língua portuguesa, ainda assim vocês não serão falantes da língua portuguesa. É só quando vocês compreenderem as exceções da língua que ela se torna de alguma forma uma possibilidade de uso comum de nós falantes da língua portuguesa.
é na medida em que se compreende as exceções que se explicam a si próprias e a regra, é que eu tomo contato, então, com esse universo fundante. Então, a exceção ela tem um sentido epistemológico, ela torna possível o conhecimento da regra. A regra não dá conta de explicar a exceção, porque, afinal de contas, a regra é a regra. A exceção, para se constituir, ela precisa se auto-explicar e explicar a regra. Então, existe um sentido epistemológico, existe um sentido jurídico constitucional, que é esse que eu estou tentando conversar um pouco inicialmente com vocês sobre ele. Existe um sentido verdadeiramente ontológico de exceção, ou seja, a exceção ela é aquele caldo de violência originário do qual surge o direito e que passa então a ser normatizado, passa a ser controlado, passa a ser disciplinado para nos passar uma espécie de noção de ordem, né? A ordem só nasce do caos e não o contrário. Até mesmo, se a gente for pensar de uma forma até mesmo mítica, né? A gente pegar os mitos fundadores das várias religiões, das várias dinâmicas, digamos, transcendentes que orientam o pensamento humano. Peguem lá na Grécia, né? A Grécia pensa que não tem um ponto originário para as coisas. Existe um caos sempre existente, e a partir daí a ordem se impõe. Mas o caos é originário, a violência do direito é originária. Enfim, eu não vou entrar aqui na Grécia, não, senão nunca mais sai. Eu quero falar de outros elementos. Então, o estado de exceção, no sentido jurídico, ele se põe a partir de uma emergência, ele é provisório e determina concentração de poderes e suspensão de direitos fundamentais, né? Se eu quero resolver uma guerra civil, se eu quero resolver uma grave catástrofe ecológica, imagine aí o que pode ser tido como emergência. Os poderes têm que ser concentrados, normalmente nas mãos do poder executivo, e os direitos e garantias fundamentais que aparecem num primeiro momento como limites à ação do Estado, eles são suspensos. Daí o caráter preocupante do estado de exceção, né? O estado de exceção é esse mergulho na violência indiferenciada, na violência originária do direito, para, paradoxalmente, afirmar o direito, né? Para fazer surgir uma nova ordem, ou para garantir a permanência de uma ordem anterior, antiga, ameaçada, e que está, de alguma forma, na CTI no CTI político-jurídico, dando seus últimos suspiros. Então, o estado de exceção tem uma função criadora de norma ou mantenedora de norma. É paradoxal porque se exige, então, uma dialética, para usar até os próprios termos do Carl Schmitt, se exige uma dialética entre normalidade e exceção. A exceção põe a normalidade, que de alguma maneira é sempre contingente. A normalidade que o direito nos garante, especialmente na modernidade, quando todas as metanarrativas deixaram de funcionar como dimensões auto-evidentes da verdade, a ordem que nós vivemos a partir do século XX, a partir das duas guerras europeias, é uma ordem sempre contingente, é uma ordem que se desgasta, é uma ordem que não tem nenhuma pretensão de perenidade. Ela tem sempre que ser reconstituída, né? Reconstruída, ainda mais se ela tiver elementos democráticos. Digo elementos democráticos porque, apesar de ser um outro assunto, eu tenho a tese que o Ocidente nunca viveu uma democracia. Nós nunca vivemos efetivamente uma democracia. Talvez elementos de baixa intensidade democrática, mas que ainda assim são suficientes para contingenciar o direito. São suficientes para trazer possibilidade de contínua discussão, de contínua oposição, de contínua refundação de pactos. O nosso ambiente... O ambiente que o Ocidente vive a partir da Primeira e da Segunda Guerra, né? Se é que a gente pode pensar a Primeira e a Segunda Guerra como duas guerras, ou como uma grande guerra com um intervalo, uma grande guerra europeia com um intervalo, seria um outro tema também. O ambiente que nós vivemos é um ambiente de contingência, então a ordem vai sempre ser questionada, a ordem vai sempre se esmigalhar, a ordem vai sempre perder a sua autoevidência, e daí porque precisamos de mecanismos como o estado de exceção, que se traduz nas várias constituições mundiais em vários mecanismos técnicos, como estado de defesa, estado de sítio, né? A nossa Constituição brasileira, por exemplo, não tem nenhum nome lá, estado de exceção. Não tem esse conceito lá, mas tem o estado de sítio, tem o estado de defesa, que são mecanismos excepcionais para salvaguardar a ordem. Isso nos traz
uma reflexão importante nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Se a exceção, ela, de alguma forma, ela precisa instaurar a normalidade, alguma coisa está errada na nossa situação epocal. Porque nós estamos vendo, não é de agora, não é desde 2006, desde algum tempo, que a exceção ela vai se normalizando, ela vai se tornando como que uma espécie de mecanismo permanente, um mecanismo que, diante de uma realidade em que os riscos são imensos, diante de uma realidade em que tudo pode mudar da noite para o dia, né? Se a gente ligar a televisão, a gente ligar os nossos celulares e computadores, a gente vai ver que a cada dia as coisas provam poder ser diferentes, que não há nenhuma certeza, que a única certeza é um risco exacerbado, uma emergência que parece ter se tornado não apenas global, mas contínua. O que a gente percebe é que a exceção que surge no discurso jurídico como um instrumento dialético de manutenção da ordem, né, como um dispositivo constitucional que tem por função garantir a ordem e deixar de existir, né? Então há uma dialética entre ordem, entre regra e exceção. O que nós vemos hoje em dia é a transformação desse mecanismo excepcional, provisório, numa técnica efetiva de governo. As razões para isso são variadas, né? A aceleração do tempo que nós vivemos, a maximização dos riscos, a ideia de uma urgência absoluta, que é a marca do nosso tempo. Não sei como é que vocês veem isso. O dia sempre parece muito pequeno, né? Pelo menos para mim, assim, 24 horas parece que passam muito rápido. As coisas elas não têm uma substância dada no sentido de garantir requisitos mínimos de previsibilidade. Parece que nós estamos sempre correndo contra o tempo e as coisas acontecendo. Isso faz parte da nossa maneira de compreender o tempo, né? Aliás, o capitalismo criou esse tipo de... Não criou, mas colocou essa dimensão de um tempo que já não... De um tempo que é um longo presente. Nós estamos continuamente vivendo um presente que jamais se torna futuro e que se esquece de ser passado. O tempo que nós vivemos, o tempo espetacular, segundo um autor chamado Guy Debord, é um tempo que não mantém nenhuma relação significativa de experiência com o passado e deixa de ter projetividade no futuro. A ideia, então, é um tempo que se enrosca sobre si mesmo, tornando a exceção, então, constitutiva do real. Claro, até esse momento aqui, o que eu tenho dito tem muito mais a ver com uma leitura, por um lado, filosófica do estado de exceção e, por outro lado, jurídica. E essa leitura jurídica é que eu queria problematizar um pouco mais. Porque, como eu tinha dito anteriormente, a exceção tem as suas três características: ser provisória, exigir concentração de poder e suspensão de direitos e ter diante de si uma emergência. Normalmente é pensada como um mecanismo utilizado pelo Poder Executivo, né? Só que uma das características dessa nova exceção tornada permanente no nosso mundo político-jurídico é que ela já não faz parte como monopólio do Poder Executivo. Existe uma outra instância, existe uma outra dimensão do Estado, e esse é o tema fundamental que eu demorei 28 minutos para chegar nele, mas existe uma outra instância fundamental, que é o Poder Judiciário, que tem, não só no Brasil, no mundo como um todo, que tem, e não é desde agora, não é dos 2 últimos anos, não, mas que tem tomado para si essa dimensão de incomensurabilidade, de indecidibilidade, de infundamentabilidade da exceção. A gente assiste uma espécie de migração, não de migração, porque isso seria uma imagem falsa, como se o Poder Executivo não mais exercesse, digamos assim, competências excepcionais e isso passasse para o Judiciário. Não é uma migração, mas é uma expansão, né? Aquilo que o Executivo fazia, hoje o Judiciário faz, e de uma forma mais cruel, eu acho, de uma forma mais insidiosa. Para compreender o porquê que o Poder Judiciário, como é que ele aplica, como é que ele pensa, como é que ele procedimentaliza a exceção, eu tenho que fazer uma referência inicial sobre o que é o Poder Judiciário. O que é fundamentalmente o Poder Judiciário.
E aqui um pouco de história e um pouco de arqueologia pode nos ajudar. Tem essa mentira dita muitas vezes, que nós caímos nela, de que uns sujeitos muito simpáticos, lá em 1789, na França, resolveram controlar o poder. O poder monárquico, o poder do rei, o poder é algo negativo, mas é algo fundamental e existente desde sempre nas sociedades humanas, de forma que ele tem que ser controlado para a gente garantir um espaço de liberdade ao indivíduo. Mas quem vai controlar o poder? Ora, só o próprio poder pode controlar o poder, uma espécie de autocontrole. E aí se cria a teoria da tripartição das funções do poder, né? Não existe nada mais alto, não existe nada mais poderoso que o poder, então a solução é que ele se autocontrole, confiando a pessoas, instituições e formas específicas as suas funções. O poder de criar a lei, o poder de aplicar a lei de forma ordinária, cotidiana, que é o executivo, e o poder de aplicar a lei em casos conflituosos específicos, que é o poder judiciário. Então, a tripartição das funções do poder seria, de alguma forma, essa estrutura que garante contenção, que garante um mínimo de segurança ao indivíduo, ao cidadão, que surge aí com a Revolução Francesa. Só que essa história é mentira. Não foram os franceses que pensaram a tripartição das funções do poder. A ideia de poder executivo, judiciário e legislativo é apenas uma remodelação, é apenas uma nova versão de uma técnica já muito antiga que vem pelo menos desde os romanos, né? É claro que eles não falavam em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Se a gente for pensar na teoria clássica do poder, na teoria clássica das formas de governo, vamos pegar lá Platão e Aristóteles, um pouco antes, inclusive, de Roma, né? E ver que existem várias formas de exercer o poder. Pode-se exercer o poder com base em um indivíduo, em alguns indivíduos e em todos os indivíduos, em todos os entre aspas, cidadãos, né? Poder de um, poder de alguns, poder de todos. E esse poder ele pode ser exercido tendo em vista os interesses da comunidade como um todo ou daquele que exerce o poder. Com base nesses dois elementos, um elemento qualitativo, um elemento quantitativo, né, é gestada de uma maneira extremamente confusa, contraditória, cada autor diz uma coisa, mas eu estou colocando aqui uma síntese, é gestada então a teoria das formas de governo. Aristóteles faz isso, por exemplo, Platão faz de uma maneira um pouco contraditória também, dizendo assim, olha, o poder surge originalmente exercido, até historicamente isso é verdade, exercido por um único homem, o monarca, né? Mas esse monarca que começa exercendo o poder, tendo em vista os interesses da comunidade, ele rapidamente se corrompe e passa a exercer o poder em nome próprio, né? Então, da monarquia eu tenho a tirania, né? É natural que, nesse momento, eu estou fazendo um resumão muito simples para entender o que é o poder judiciário efetivamente e como é que ele age na exceção. Então, quando o rei se corrompe, se torna um tirano, os melhores do reino, né, os melhores da polis, os melhores daquela comunidade, não vão aceitar esse arbítrio, vão, de alguma maneira, destronar o rei e vão instaurar um governo dos melhores, aristocracia, um governo de alguns, tendo em vista o interesse de todos. Mas também vão brigar entre si, existe uma espécie de lei de ferro da história, que é a decadência das formas de governo. Eles vão começar a brigar entre si e vão passar a exercer o poder tendo em vista os próprios interesses. Aí a aristocracia vira oligarquia. E o que acontece? Ser oprimido pelo rei é uma coisa, ser oprimido por um bando de aristocratas oligarcas é muito mais terrível e o povo se revolta, né? E aí nós temos não um golpe de Estado, como os aristocratas fazem com o rei, mas uma revolução. Vejam vocês que todos esses termos que a gente usa já foram gestados, todos eles na Grécia, né? Uma revolução popular que destrona os oligarcas e instaura uma democracia, que também não tarda a se degenerar, né? Se transforma numa forma de governo em que todo mundo tem um pouquinho de poder e todo mundo exerce interesse próprio. Os nomes para isso são vários e vários e vários durante a tradição clássica das formas de governo. Mas o que interessa é a gente ver que E aí, quando o povo começa a se matar, né, surge um grande homem, surge alguém que vai instaurar a ordem, né, vai conclamar
os deuses ou Deus, né? Vai restaurar uma espécie de ordem perdida que nunca existiu. O que a gente está vendo nesse ciclo é que a ordem nunca existiu, é que ela é sempre frágil, sempre contingente, mas vai surgir um grande homem, né? Como surgiu na Alemanha em 1933, como surge nesse ano no Brasil em 2018. Vocês podem dar o nome a esse grande homem, que vai salvar todos. E vai instaurar uma monarquia, que vai virar uma tirania, que vai virar uma aristocracia. O ciclo é infinito. Existe uma espécie de lei de ferro que vai levar à degenerescência, à corrupção constante e a lutas, mortes, guerras civis, né, infinitas. Qual que é a solução para isso? Muitos autores tentaram pensar, mas qual que dessas formas é a melhor? Até que chegou um sujeito chamado Políbio, né, que era grego, mas foi escravizado pelos romanos e acabou virando também um personagem romano. Falou, olha, a solução para isso é um problema similar ao problema que os revolucionários franceses tiveram no século XVIII, né? Mas veja bem, o Políbio fala, a solução para isso não é nenhuma dessas formas, nem a forma monárquica, nem a forma aristocrática, nem a forma democrática. A solução para isso é uma constituição mista. Surge aí a famosa teoria da constituição mista, que é absolutamente atual. Apesar de ter sido gestada no século I, é absolutamente atual. E esse autor romano, né, greco-romano, ele está tomando a palavra Constituição não enquanto um livrinho onde tem as normas fundamentais que organizam o Estado. Constituição num sentido muito mais intenso. Constituição enquanto a organização política específica de uma certa comunidade. A Constituição mista é a ideia de tentar, como o próprio nome já diz, combinar esses elementos todos, o elemento monárquico, o elemento aristocrático e o elemento democrático, numa única forma de governo, de forma que eles se autocontrolem. Vejam vocês que não é coincidência que os revolucionários franceses tenham pensado em poder executivo, legislativo e judiciário como funções do poder que vão se autocontrolar. Isso já existia, então, em Roma, né? Já existia a ideia de que o poder ele é composto diferencialmente de dimensões específicas que vão se autocontrolar. O que o Políbio fala? Ele vê ali a possibilidade disso acontecer no Império Romano, né? É preciso que nós tenhamos dinâmicas democráticas, dinâmicas aristocráticas e dinâmicas monárquicas no Estado. E o melhor exemplo disso é o Império Romano. O Império Romano ele tem uma dimensão democrática, são as assembleias populares, eram as assembleias populares, né? Tem uma dimensão aristocrática, onde os melhores estão representados, é o Senado romano, e tem uma dimensão monárquica, são os cônsules, o cônsul civil e o cônsul militar, e eles estão misturados entre si, de forma que não tem decadência possível. O que eu quero que vocês notem nisso é que a construção francesa da divisão dos poderes, da qual nós somos tributários, ela é uma reformulação dessa antiga tradição romana, da Constituição mista, de forma que nós temos, tudo isso é formal, hein, gente? Tudo isso é absolutamente formal. Estou colocando uma ideia formal para vocês, que a gente pode problematizar nos mais diversos níveis, mas é apenas uma ideia simbólico-formal. Então, dos três poderes que nós temos, ou funções do poder, porque o poder em si mesmo é uno, nós temos um poder de cariz democrático, temos um poder de natureza, digamos, aristocrática, e temos um poder de natureza monárquica. É muito claro isso. O poder legislativo seria, no nosso mundo contemporâneo, seria o elemento, entre aspas, democrático, né? São eleitos pelo povo, são representantes do povo. A gente pode criticar posteriormente a ideia de representação, mas como eu disse, isso aqui é apenas formal, para fazer uma correspondência. O poder executivo, que tem autoexecutoriedade, né? Que tem a possibilidade de impor seus atos sem qualquer controle prévio, representaria o elemento monárquico e, para nenhuma surpresa nossa, porque isso não é surpreendente, o poder judiciário representa o elemento aristocrático da nossa Constituição mista. Tem um autor que não é nenhum autor revolucionário, não é nenhum autor de esquerda, não é nenhum autor crítico demais, né? Mas é um autor maravilhoso de se ler, escreve belíssimamente. É um autor já um pouco antigo, né, mas a gente tem que ter paciência com os antigos, que é o Tocqueville.
Talvez vocês já tenham ouvido falar do Alexis de Tocqueville. Escreve um livro que é absolutamente apaixonante a leitura do livro, pela melancolia com que ele escreve o livro. A Democracia na América. O Tocqueville, ele percebe, ele é um velho nobre europeu, vê que, de alguma maneira, a história deixou a Europa. A Europa não é mais a guia dos povos e que uma nova estrutura está surgindo na América. Ele escreve no século XIX. A América, os Estados Unidos da América, depois da sua Guerra da Secessão, depois da sua unificação, de alguma maneira tem algo diferente da Europa ali, que é a democracia. O Tocqueville fala, a democracia, ela ocupou o lugar de Deus na Terra. É uma tese claramente teológico-política, né? Se o fundamento da juridicidade, se o fundamento da legitimidade na Europa clássica, digamos assim, era a própria ideia de um Deus cristão, esse lugar foi ocupado pela democracia, esse conceito abstrato, que é incontrolável, num primeiro sentido, diz o Tocqueville. Ele fala isso com muita dor no coração, na realidade. Ele tá falando melancolicamente, não tem jeito mais. O futuro pertence à democracia. E ela é excessiva, ela é transbordante. A democracia tem um vício terrível. Quanto mais você exerce democracia, mais você quer. A democracia, ela é contínua produção e reprodução, não apenas de afetos, de linguagem, de subjetividade. A democracia não é um conjunto de procedimentos. Isso o Tocqueville vê com clareza no século XIX, coisas que os nossos procedimentalistas, estilo Habermas, Dworkin, Alexis, não veem hoje. Democracia não é acúmulo de procedimentos, é acúmulo de mais democracia. E isso traz um problema para autores conservadores, né? Claro. Para autores conservadores, o problema é que a democracia ela vai exigir cada vez mais do Estado. Um autor que vai concordar com Tocqueville contemporaneamente, acho que ele está vivo ainda, não sei, é o Samuel Huntington, que escreve um panfleto, um livro detestável, falando sobre a ingovernabilidade das democracias contemporâneas. Ele escreve isso nos anos 60 e 70, retomando essa ideia do Tocqueville, dizendo assim, olha, os Estados Unidos se tornou ingovernável, porque tem muita demanda democrática, né? O movimento negro e o movimento feminista estão levando a América à impossibilidade de governo, né? São cada vez mais demandas, são cada vez mais grupos que tornam a estrutura do Estado absolutamente incapaz de responder a elementos mínimos de garantia de segurança, de previsibilidade, de certeza, né? Leiam previsibilidade, certeza e segurança do Capital, obviamente. A questão é que o Huntington lança, então, essa tese da ingovernabilidade da democracia. Se nós deixarmos a democracia se desenvolver, se cada excesso democrático trouxer um novo excesso democrático, nós vamos cair no caos, na anarquia da ingovernabilidade. É ele que lança esse termo detestável também, ingovernabilidade, baseado no Tocqueville, né? É claro que outros autores, só para fazer uma nota de rodapé, autores de uma tradição crítica, de uma tradição efetivamente democrática, como Negri, por exemplo, vão dizer que a democracia é isso mesmo, é constante acúmulo, é excesso, e ser democrático é saber viver com esse excesso, sem delimitações, digamos assim, a priori. Mas esse não é o nosso objeto agora, fica para um outro dia. Estou apenas dizendo que esse dado da realidade, que a democracia é constantemente produtiva, é constantemente excessiva, pode ser lido de duas formas. Pode ser lido com desespero conservador, dizendo que nós temos que controlar a democracia, ou pode ser lido com alegria revolucionária, dizendo ainda bem que democracia gera mais democracia, né? Mas voltando aos conservadores, o Tocqueville vai falar, voltando ao Tocqueville, ele fala assim, olha, a América então tem um problema, que é uma democracia autoconstitutiva, uma democracia intensa, isso nos primeiros anos, né, da República Norte-Americana, depois da Guerra da Secessão, já falando de uma outra América, não é a América de hoje, onde se multiplicam as associações, se multiplicam as instâncias da sociedade civil que são autônomas em relação ao Estado, então nem aí para o Estado, que são às vezes até mesmo hostis ao Estado. Ele fala, por isso mesmo, esse sistema encontrou uma maneira de limitar essa democracia. O Tocqueville fala isso com todas as letras, todas as letras. O que limita a democracia e garante governabilidade é o poder judiciário. O poder judiciário é, digamos, é o freio de mão aristocrático, é o diminuidor da velocidade democrática, é aquela instância que vai
realizar um papel propriamente aristocrático. E aí as páginas em que o Tocqueville escreve isso são fantásticas, né? São fantásticas, porque ele, além de ser muito bem escrito, tem vários conservadores que escrevem muito bem, eu fico fascinado. O Schmitt é um exemplo, o Tocqueville, mas ele diz, ele vai fazer toda uma análise da psique, não a psique, mas do próprio local social dos juízes. Quem são os juízes na América no século XIX? E daqui a pouco a gente vai ver quem são os juízes hoje no Brasil, né? Os juízes, eles não apenas descendem diretamente das famílias nobres, ele narra, inclusive, como é que boa parte dos juízes americanos tem fundamento nas antigas famílias inglesas, né? Mas eles têm um apreço pela forma, eles têm um apreço por uma temporalidade diferente. A temporalidade do direito, diga-se, do juiz, é uma temporalidade que vai e volta constantemente, é uma temporalidade que se enrosca sobre si mesma, que só pode ser compreendida através de uma formalização intensa e constante. Assim como, imaginem os nobres lá da Europa, no século pré-revolucionário, século XVI, século XVII, né? Os nobres, eles vivem numa esfera completamente separada, né? Eles estão dedicados a quê? Estão dedicados a festas, a falcoaria, a saraus, a intriga, a se matarem uns aos outros também. Tem vários filmes interessantes sobre isso. Mas é uma temporalidade fechada, que nada tem a ver com uma comunidade mais ampla, com o terceiro estado, digamos assim. Os nobres, eles criam um mundo de formas, criam um mundo em que o conteúdo pouco importa. A forma é universal. E os juízes herdam isso. Esse gosto pela forma, esse gosto pela formalização, pela simbolização, pelo afastamento da realidade. E a gente pode ir mais a fundo nisso. Assim como Tocqueville faz uma análise, digamos assim, socioeconômica dos juízes na época dele, seria muito interessante nós fazermos isso no nosso mundo hoje, no Brasil, né? Quem são os membros do Poder Judiciário no Brasil? Eles são uma classe específica? Eles têm vínculos entre si, objetivos, que de alguma maneira podem indicar o pertencimento a uma mesma dimensão, a uma mesma dimensão sociopolítica, separada dos demais? Eu vou dar alguns dados interessantes para vocês. Como é que chama aquele, o Piketty, não é? Uhum. Como é que é o primeiro nome dele? Tomás? Não sei. O Piketty, todo mundo conhece o cara. Que montou algumas análises para mostrar como é que se dá a divisão de poder econômico, de renda no mundo. Teve um discípulo dele, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, que fez isso no Brasil e demonstrou claramente que cada um de vocês, não importa de onde vocês vieram, não importa o que vocês fizeram, acho que é Tomás Piketty mesmo, se vocês passarem num concurso para juiz, no dia seguinte, como que por artes mágicas, você faz parte do 0,5 mais rico do país, só com o primeiro salário de juiz, né? E não apenas isso, né? Os juízes, eles constituem uma comunidade de sentido. Eles frequentam os mesmos ambientes, têm uma visão conservadora da ordem, óbvio, né? Isso tudo são grandes linhas, né, gente? Você vai dizer, mas eu conheço um juiz que é muito progressista, né? Essas palavras você gosta de falar de juiz progressista. Eu odeio a palavra progresso, a expressão juiz progressista também é uma monstruosidade. Mas, enfim, eu conheço um juiz que... Não se trata de pessoas específicas, se trata de uma sociologia de uma certa classe, né? Se você está no topo, se você faz parte do 0,5% das pessoas que detêm a maioria dos recursos econômicos da renda no país, efetivamente a sua posição será conservadora. Quem está no topo só pode cair, né? Seus filhos, seus filhos frequentam as mesmas escolas, os mesmos clubes, os mesmos restaurantes. Temos vários e vários artigos e livros demonstrando que o judiciário é uma classe fechada, que o judiciário é uma classe específica. E o problema
é que nós não percebemos isso. Nós caímos nas armadilhas retóricas do judiciário dizer nós somos uma força democrática. Não, o judiciário não é uma força democrática. É uma força aristocrática, criada para conter a democracia. E então, quando essa força aristocrática passa a ter o monopólio de dizer, em última instância, o que é a exceção, nós galgamos, ou caímos, melhor dizendo, num abismo mais profundo, num abismo em que a exceção se torna efetivamente permanente. Porque o judiciário, como vocês bem sabem, é uma estrutura que, de alguma maneira, vai dizer efetivamente, concretamente, o que é o direito e o que é a violência do direito, de uma maneira extremamente perversa. Tem um texto de um autor americano. Estou acabando, tá, Murilo? Tem um texto de um autor americano chamado Robert Cover, que eu indico com muita intensidade a vocês. É um autor que eles chamam de anarquista. Eu não acho ele muito anarquista, não, mas morreu muito cedo, muito jovem, 40 e poucos anos. O texto chama A Violência e a Palavra, The Violence and the Word. Foi traduzido para o português, se vocês jogarem aí no Google, vocês vão achar. Ele começa o texto dizendo que o poder judiciário é um campo de terror e morte. Aí você fica assim, caramba, ele não é nenhum autor revolucionário, como é que ele fala uma coisa dessa? Que o campo do poder judiciário, que a matéria com que o judiciário lida é terror e morte. Porque é o judiciário, em última instância, que vai dizer o cumpra-se, que vai desocupar, que vai retirar a liberdade, que vai retirar bens, que vai retirar a vida em muitos casos. É ele que tem essa possibilidade de uma maneira extremamente, digamos, cruel. No sentido de que o juiz está completamente separado das consequências dos seus atos. O sistema, e esse é o objeto do artigo do Cover, ele demonstra isso com milhões de exemplos. O sistema judiciário dos países ocidentais foi constituído de forma a separar o juiz da realização efetiva dos seus atos, né? Quem realiza o ato executório do juiz é a polícia, por exemplo. São outros funcionários, não é ele. Ele vive num mundo formal, num mundo de palavras. Palavras essas que sangram, que matam e que torturam. Mas que essa percepção é como que anestesiada, né? Então, vamos juntar alguns fatos básicos. Uma espécie de desresponsabilização existencial pela decisão. Quando você vê, por exemplo, o Tribunal de Justiça Mineiro emitir uma ordem de desocupação imediata das ocupações da Isidora, não sei se vocês conhecem, em Belo Horizonte, são ocupações urbanas onde nós temos 8.000 famílias há cerca de 5 anos, com casas autoconstruídas e com toda uma lógica própria de vida, absolutamente antagonista ao capital. E quando um único juiz, em primeira instância, depois do tribunal, fala que se desocupe imediatamente, como é que se desocupa 8.000 famílias que moram no lugar há 5, 6 anos? Isso é guerra, isso é um ato de guerra, é quase guerra civil. Só que o juiz que toma essa decisão, existe uma série de mediações, né, que impedem ele de ver, de sentir, de entender que o direito sangra efetivamente, que o direito morre, né, que o direito sofre. Então nós temos essas mediações que impedem qualquer empatia efetiva. Temos uma classe que é uma classe absolutamente privilegiada no sentido econômico e que de alguma maneira tem esse monopólio final da decisão. Se nós juntarmos todos esses fatores, nós vamos perceber como é que a exceção no judiciário, ou seja, a possibilidade de suspender o direito para garantir o direito, ela se torna muito mais intensa e muito mais perigosa, né? Se nós temos um partido governante, ou um tirano, ou um ditador, que declara o estado de exceção, claramente, até formalmente, como em 64 no Brasil, não estou dizendo que isso é bom, que é maravilhoso, mas isso é visível e é claramente perceptível como autoritário. Mas se nós temos milhares de juízes todos os dias, cotidianamente, rotineiramente julgando as suas causas e se afirmando democráticos por meio do procedimento, isso se torna normalizado, se torna uma exceção cotidiana.
Recentemente eu publiquei um artigo que está me rendendo muitas dores de cabeça, boas e algumas más, muitas críticas, junto com uma doutoranda minha, a professora Joyce Souza, que faz uma comparação um tanto quanto maldosa. A gente fala assim, olha só, vamos pegar um momento claramente autoritário do século XX, um momento claramente excepcional, em todos os sentidos da palavra, a Alemanha nazista. Como é que pôde acontecer a Alemanha nazista? Como é que a gente chegou nesse ponto, né? Olha esse espanto não filosófico que eu estou ensaiando aqui com vocês. Como é que foi possível a Alemanha nazista? Aí a gente vai perguntar aos nazistas, como é que foi possível? Lá em Nuremberg, como é que vocês fizeram isso? Sabe a resposta que eles dão? A resposta que eles dão é o seguinte: isso foi o positivismo jurídico. Isso foi autores como Kelsen, por exemplo, que nos ensinaram um respeito absoluto pela lei, um legalismo exacerbado, que como que blindou as nossas consciências morais e deu no que deu. Mas se formos fazer pesquisa séria, né, se formos pegar os textos da época, dos doutrinadores da época, e fundamentalmente as decisões judiciais e as leis da época, nós vamos ver coisas absolutamente interessantes e que contradizem esse modelo, né? Primeira coisa interessante, além do fato óbvio de que o Hitler não deu um golpe de Estado, né? Ele foi eleito por voto popular. Mas, enfim, uma primeira coisa interessante, nos 12 anos, né, de nazismo declarado, de 33 até 45, foram criadas poucas leis nazistas, poucas leis de caráter foram criadas algumas importantes leis e absolutamente assim, reprováveis, horríveis, simbolicamente vomitantes, mas elas foram poucas em termos quantitativos, né? O Código Civil continuou, o Código Penal continuou, a Constituição, de certa forma, ainda que sob estado de exceção, continuou, o arcabouço normal, todo ele continuou, com algumas exceções normativas, com algumas exceções de novas leis. Então, como é que se foi possível, então, a deportação para os campos? Como é que foi possível a intensa perseguição, não só a judeus, mas a outras etnias e até alemães da pura gema, né? Como é que foi possível a transformação de um direito que para os padrões da época era um direito garantista, era um direito característico do estado de bem-estar social, num direito que muitos autores se recusam a classificar enquanto tal? A resposta de vários pesquisadores que nos últimos 40 anos se dedicaram a isso isso se deu pela via jurisdicional. Isso se deu mediante interpretação dos juízes. E a gente vê, analisando sentenças alemãs, analisando doutrina sobre hermenêutica jurídica, sobre interpretação jurídica, que efetivamente o que os alemães chamam de interpretação exacerbada, né, é esse poder que é dado ao juiz de, primeiro, se afastar do legalismo. Ao contrário do que eles diziam na sua defesa em Nuremberg, o legalismo, entre aspas, o apego excessivo à formalidade legal, que teria, de alguma maneira, cegado eticamente esses juízes, isso não aconteceu. Eles não respeitaram a letra da lei, os procedimentos mais objetivos. Mas será que existe objetividade no direito? É uma questão longa, que eu não tenho tempo de debater com vocês, mas existem algumas objetividades simples assim na lei. Tipo, o prazo da apelação é 15 dias. 15 dias não é 16, não é 14. Né? Pena de morte não existe no Estado brasileiro, a não ser em caso de guerra. Existem algumas coisas que são óbvias e que têm um certo grau de objetividade. Pois bem, os juízes alemães se portando como se fossem representantes do povo alemão, como se fossem a personificação do povo, diziam que o positivismo, o legalismo era apenas uma manobra liberal, era apenas uma estrutura de contenção da legítima vontade popular, e punham-se então a interpretar bem para além do legalismo, né? Será que isso acontece no Brasil hoje? Se nós pegarmos várias sentenças, vários acórdãos, várias decisões judiciais, a gente não vê uma tentativa das mais refinadas, das mais interessantes, de contornar o legalismo, tendo em vista valores maiores, tendo em vista uma espécie de encarnação
não apenas do povo brasileiro, que não existe essa coisa chamada povo brasileiro, né? Isso é um fantasma, isso é uma dimensão puramente simbólica, mas necessária ao poder, né? Não apenas se baseando nesse fantasma do povo brasileiro, mas dos valores da sociedade brasileira. Quando o juiz se põe, então, como legítimo intérprete dos valores de um povo inexistente, porque todo povo é inexistente, e tem o poder de dizer quais são os valores, como, por exemplo, o que é bem comum, o que é interesse público, o que é uma série de conceitos que, por mais que se gastem litros ou mares de tinta para descrever em termos doutrinários, eles, em última instância, dependem de um ato discricionário. Esses 3 ingredientes que nesse artigo eu identifiquei como próprios de uma jurisprudência nazi-fascista. Quais são esses 3 ingredientes? Afastamento cotidiano do legalismo, digamos assim, objetivo. A personificação do povo, ou da comunidade, melhor dizendo, a personificação da comunidade do juiz. E, ao final, essa possibilidade de tradução dos valores de um povo, de tradução dessas expressões altamente determinadas, como interesse público, como bem comum, isso está completamente presente no Poder Judiciário brasileiro atualmente. Especialmente graças às malfadadas, e aqui eu já vou terminando, teorias da interpretação, né? Autores que foram de alguma maneira, e são importantes para a teoria do direito, como Dworkin, Alexis, Habermas, durante os últimos 20, 30 anos, são autores que têm colocado nas mãos dos juízes, em termos teóricos, a possibilidade de definição dos rumos do que vem acima da democracia. A gente pegar, por exemplo, a teoria do Dworkin, é um autor norte-americano, que vai centralmente se confiar nos juízes. Dizer que o poder mais preparado, de certa forma, para garantir igualdade e liberdade é o judiciário, que não tem nenhuma pressão popular, que não precisam se eleger, que são, de uma certa forma, separados da sociedade. A teoria de Alexis, por exemplo, as várias teorias do Alexis, né, que se baseiam num sopesamento de valores, dão ao juiz o poder de definir os valores e sopesar esses valores. Então, numa época de exceção, em que a definição de termos, de ideias e de formas, ela tem uma última, a última ratio, tem a sua última possibilidade de definição no Poder Judiciário, é uma época que enfrenta um desafio novo para nós, democratas, né? O desafio de pensar a possibilidade de um direito, de uma vivência efetivamente democrática que não passe pelo Poder Judiciário. Esse é um desafio para o pensamento. Porque o Poder Judiciário está ontologicamente, está arqueologicamente marcado pela sua origem aristocrática, de contenção da democracia. E mais ainda, articula, redimensiona poderes excepcionais em épocas excepcionais. Nesse artigo, que depois eu indico para vocês, que quem tiver interesse, com mais detalhes, eu pego uma série de decisões, 3, e demonstro em cada uma delas como é que esses elementos funcionam, como é que a definição de certos valores, como é que a personificação da comunidade e como é que o afastamento do entre aspas, legalismo justificam um completo governo dos juízes. São 3 decisões paradigmáticas. A primeira delas, a decisão que arquiva o processo administrativo contra o Sérgio Moro, citando o Agamben, né, falando, em época de exceção, decisões excepcionais. Isso não é argumento jurídico, né? A decisão de desocupação de uma escola no Distrito Federal por um juiz de primeira instância, em que ele manda desocupar a escola da seguinte maneira: tranquem as portas, não deem comida, não deem água, cortem a energia elétrica, não deixem que os parentes vão. Era uma escola ocupada por alunos, por estudantes, secundaristas, e usem instrumentos sonoros contínuos em alto som, né? Isso são todas características claras e básicas de uma coisa chamada tortura.
né? Nós temos um juiz autorizando a tortura contra crianças e adolescentes. E ele usa uma série de valores de bem comum, de proteção, o mais irônico, de proteção à criança e adolescente, para justificar essa ação. A outra decisão que a gente comenta no texto e tenta desconstruir é uma decisão de 2016, que se tornou célebre por voltar aos debates atualmente, dessa criação absolutamente criativa do judiciário brasileiro, da busca e apreensão coletiva, né? A ideia de que está lá escrito assim, no Código de Processo Penal, que é um dos diplomas mais autoritários que nós temos, né? Mas está dizendo que a busca e a apreensão deve ser específica, né? Com o nome do lugar, da pessoa, CPF, etc., endereço. E os juízes criaram essa figura da busca e apreensão coletiva. Eu posso fazer uma busca e apreensão num bairro inteiro, sem dar nome a ninguém. E tudo isso é justificado com base em valores democráticos, em valores republicanos, em valores igualitários, em valores de segurança. Eu poderia continuar aqui uma série de colocações, mas vejo que meu tempo já se esgotou há algum tempo. Eu queria apenas trazer para vocês essa provocação e conversar sobre essa dimensão que nós vivemos. A dimensão de um poder judiciário que não apenas é aristocrático, mas que hoje é o soberano que decide sobre o estado de exceção. Muito obrigado. Pode ser assim. Sobretudo, eu estudo exatamente esse tema e é muito engraçado porque eu não uso as referências que o professor citou. E me parece, então, muito mais interessante porque as referências que eu uso também levam à mesma conclusão. Né? Se você pensa, por exemplo, na formação do Estado, né? Eu gosto muito dessa análise do Pierre Bourdieu, que ele sugere que é uma figura que vai surgindo aos poucos, de forma uma figures, né, do século XII até mais ou menos ali até o século XVIII, né, nós temos todos os mecanismos que vai surgir essas configurações que nós chamamos de Estado, né, que é uma abstração também. E tem um autor específico que chama Kantorowicz, que ele fala do legislador artista, né, do legislador profético, pegando um pouco do Max Weber, né, tem a possibilidade de criar a condição de criar um oficial, né, a condição de criar um legal, a condição de criar isso que você falou, essa espécie desse amigo imaginário que pode ser invocado a qualquer momento, né? Ou seja, eu estou falando aqui em nome da democracia, em nome em nome seja lá do que for. Especificamente em Ponta Grossa, eu vou lhe dar esse dado porque você estava falando da aristocracia, o Bourdieu fala da democracia do Estado, né? Em Ponta Grossa, dos 8 juízes que eu pesquisei, 4 deles são filhos de desembargadores, sendo que desses 8 tem mais 4 irmãos que são juízes e desembargadores também, eventualmente. Além disso, tem filhos de cartorários, filhos, né, uma série de ações públicas, de cargos públicos, né, como prefeitos, né, da época do Arena, né, pessoas que já sido cargos de deputado. E também o fato de ser vitalício. Né? Só falta passar de pai para filho, principalmente passa de pai para filho, né? Porque é uma reprodução desse o hábito desse sistema. Numa república, diria assim, radical, me parece ser suficiente a limitação, né, dessa atuação arbitrária e violenta do judiciário pela limitação do cargo? Porque eu fico pensando o que fazer, né? Depois não pode ser vitalício, meu papo é esse, não pode ser vitalício. Não pode ser que o cara passe no concurso um país onde tem 70% da população ganhando abaixo, né, de 1, 2 salários mínimos, e o cara tem um cargo vitalício, né, geralmente tem pessoas que já vêm num estado social, um estamento mesmo, né, totalmente diferenciado, e ele pega esse cargo e dura para sempre ainda. O que parece a ideia de limitar a duração da atuação da magistratura do Brasil? Você fez uma pergunta a respeito da atuação do Ministério Público, porque formalmente ele não estaria ligado ao Poder Judiciário, né, faria parte. Mas eu gostaria de saber qual é a tua visão a respeito da integração do Ministério Público ao Judiciário, porque parece que eles funcionam
meio juntos ali, né? A gente vê muito promotor e juiz que atua com o mesmo pensamento, às vezes a acusação faz usa uma argumentação que o juiz acaba ficando a mesma argumentação. Então, queria saber qual a opinião a respeito do papel do Ministério Público nessa questão. Viu, gente? Quem tiver perguntas ainda para dirigir a mesa, a gente pode fazer o seguinte: a gente está fazendo em blocos, em princípio de 3 perguntas. Comentários, não sei né? se... Ou se quiser fazer algum Críticas. comentário, alguma coisa assim, crítica, reclamar, enfim. Anditias responde essas 2 primeiras, a gente abre mais uma rodada se houver perguntas, né? Para mais umas 3, então já vão pensando, anotando, se organizando, etc., se houver um interesse. Jóia? Então, primeiro, a sua pergunta é muito boa e daria para a gente ficar mais uma hora aqui, né? Como pensar o papel dos juízes numa sociedade democrática? É muito complexo isso. Será que a duração do cargo seria um elemento capaz de garantir algum controle ou alguma mínima aplicação democrática? Sim, talvez a limitação do cargo, a limitação da possibilidade de exercer o cargo durante um certo tempo, ou alguns outros vão colocar a ideia de que sejam eleitos os juízes por voto popular. A gente vai ter várias configurações, né, para tentar de alguma maneira controlar esse corpo, que é um corpo incontrolado na realidade. Mas pensar em análise institucional é pensar dentro das regras dadas pelo Estado, né? Pensar de alguma maneira numa situação em que nós temos pouca possibilidade de transformação social. Eu acho que a gente tem que pensar a instituição em si mesma, pensar por fora da instituição e não tentando encontrar elementos para, de alguma maneira, torná-la mais aberta ou mais democrática. Porque a própria instituição do judiciário ela é aristocrática, né? Ela envolve dinâmicas aristocráticas. Não estou dizendo que não poderia melhorar, claro que poderia melhorar em alguns aspectos, mas é a própria ideia de um poder separado, que tem decisão última, é que deve ser questionado. É a própria ideia de um corpo especializado de aristocratas, e isso é uma ideia platônica, é uma coisa que eu deveria ter falado na minha fala, acabei me esquecendo, a ideia de um grupo de indivíduos que idealmente não tem vinculação política, não tem vinculação ideológica, que são como que o melhor que a sociedade pode oferecer. Isso é uma ideia que vem da República de Platão, né? É a ideia de um governo separado, de um poder separado. Então, por mais que a gente possa pensar em arranjos institucionais, esses arranjos eles vão limitar um ou outro aspecto do caráter não democrático. É por isso mesmo que me parece mais interessante atacar, em termos teóricos, né, a própria estrutura da necessidade de um poder judiciário. E isso que é a questão que me parece candente, que é a questão que me parece urgente. Será que a gente consegue viver sem poder judiciário? Será que a gente consegue, no mundo atual, com toda a sua complexidade, será que a gente consegue abrir mão disso? Será que isso pode ser será que isso é uma reforma pontual? Será que a gente tem que pensar a própria dinâmica do que significa poder, do que significa república, do que significa Estado e, fundamentalmente, do que significa democracia? Aí eu vou contar um caso muito rápido, um caso teórico, né, de um autor que eu gosto muito, que é o Cornelius Castoriadis, um autor grego, morreu há algumas décadas, não sei, morreu recentemente. Enfim, o Castoriadis ele tem um texto belíssimo, vários textos sobre Grécia clássica, e num deles ele nos narra assim, um instituto da Grécia, da democracia ateniense, chama Graphe Paranomon, esse nome estranho em grego. O que era o Graphe Paranomon? A gente sabe muito bem que no mundo grego, né, qualquer cidadão poderia propor leis. Não vou entrar aqui na discussão mas os gregos eram machistas, os gregos tinham escravos, né? Claro que a democracia grega era limitada, como todas que nós vivemos. Uma coisa que a gente não deve esquecer é que os gregos não criaram a escravidão, já existia e continua existindo. Os gregos não criaram o machismo, continua existindo, já existia. Mas os gregos criaram a democracia, e é isso que é importante. A questão fundamental que se põe é que todo cidadão poderia votar, quer dizer, poderia propor uma lei.
Aí você, inclusive, ganhava o nome do cidadão, né? Se eu propusesse uma lei, ela passasse pela eclésia, que era a assembleia, surgiria a lei Andítias. Levava até o nome, mas por que levava o nome do cidadão? Porque ele tinha responsabilidade por essa lei. Se essa lei que eu propus, ela viesse a gerar prejuízos para a polis, viesse a gerar efeitos danosos para a comunidade, eu poderia pessoalmente ser responsabilizado e a lei seria anulada. O grafê paranomon é exatamente isso. É a possibilidade de uma lei já existente ser retirada, digamos assim, do ordenamento jurídico, de existir um controle de constitucionalidade popular da lei, né? Estou dizendo isso por quê? Porque uma das funções centrais que a gente dá para o judiciário hoje, além de resolver conflitos de interesse, que talvez fossem resolvidos de outra maneira muito mais eficiente, que não com um órgão separado, hierárquico e nobiliárquico, mas uma das principais funções que a gente dá ao judiciário é controle de constitucionalidade das leis. Né? É o que faz, por exemplo, o STF, é o que faz todo juiz singular, inclusive. Né? Qualquer juiz pode dizer essa lei é inconstitucional, num caso específico, num caso concreto. Os gregos, eles estão muito além da gente. Eles dizem, olha, o povo faz a lei, o povo pode se enganar e o povo pode anular a própria lei. Então, é um mecanismo de uma sociedade incipientemente democrática, mas muito mais democrática que a nossa, que, de certa maneira, nos dá um indício, né? A ideia de que nós não podemos apostar em sociedades em que o poder está separado, em que o poder está separado dos próprios sujeitos desse poder. Então, nós temos que encontrar maneiras de que de distribuir democraticamente as funções que o judiciário realiza, que são as mais variadas, né? São as mais variadas e se nos passa a impressão de que só ele pode realizar. Não. O exemplo do grafê paranomon é, para mim, um exemplo paradigmático. A ideia de que 2.500 anos atrás os gregos tinham controle de constitucionalidade popular, coisa que nós não temos. Hoje nós temos 11 pessoas das mais destemperadas, né? Não sei se vocês viram hoje o carinhoso diálogo do Barroso com Gilmar Ferreira Mendes. Temos 11 pessoas que decidem o que é constitucional ou não para 180 milhões, nós. Enquanto os gregos decidiam eles próprios se a lei continuava ou não. Então, em síntese, eu acho que para agora, né, para ontem, pensar reformas institucionais é fundamental. Uma coisa que me deixa sempre muito estupefato, né? Por que o salário do juiz tem que ser tão alto assim? Por que eu tenho que constituir uma classe absolutamente nobiliárquica? Tem que ser o teto da República. Porque tem que ser o teto da República. A gente, assim, mas vamos olhar para o mundo civilizado. Põe zilhões de aspas no civilizado. Vamos olhar. Tem várias pesquisas que mostram que um juiz alemão, por exemplo, ganha mais ou menos o que eu e o Murilo ganhamos. O que ganha um professor universitário. Que eu garanto a vocês que é muito menos que um juiz brasileiro ganha. Um juiz brasileiro, em início de carreira, acabou de entrar, ele ganha algo em torno de 10 mil euros. Um juiz alemão, ele ganha, no máximo, uns 3 mil euros. Isso se repete na Espanha, isso se repete na Inglaterra, isso se repete em Portugal, isso se repete nos Estados Unidos. O Brasil é o país que remunera melhor os seus juízes. Então, pensar nessa reforma institucional de adequar os padrões de vencimento do judiciário à realidade de um país como o nosso seria já uma grande coisa. Limitar o cargo, se vai ser vitalício ou não, se vai ter eleição popular ou não, tudo isso é importante para ontem, mas não vai acabar com o elemento fundamental, que é a existência de um poder hierárquico e nobiliárquico, aristocrático separado. O outro colega me pergunta sobre o Ministério Público, né? É mais um comentário do que uma dúvida propriamente dita. O Ministério Público, isso depende muito da configuração jurídica do país, né? A gente for pensar, por exemplo, na França, a carreira da magistratura é a mesma do Ministério Público. Tanto é que eles usam até uma expressão muito engraçada, né? Eles falam da magistratura sentada e da magistratura de pé, né? O Ministério Público é a magistratura de pé, que fica falando, acusando, etc. E o juiz é a magistratura sentada. A carreira é a mesma.
Nos Estados Unidos, em alguns estados da federação também é. No Brasil, não. No Brasil é uma coisa estranha, né? O Brasil é a terra das estranhezas. Porque o Ministério Público ele não tem digamos, uma estruturação clara. Ele parece fazer parte do Poder Executivo, mas atua sempre ao lado, sempre relativamente ao Poder Judiciário. Tem teses interessantes que dizem que o Ministério Público, de alguma forma, é o herdeiro daquela bizarrice própria do Brasil, da primeira Constituição brasileira, que é o poder moderador, né? Vocês lembram da Constituição de Dom Pedro I, que ele cria o poder moderador e se dá, né, dá a si mesmo esse poder, que está acima como uma espécie de grande pai que vai tutelar o judiciário, o executivo e o legislativo. Existem algumas teses, algumas ideias, alguns artigos que dizem, diante dessa estranheza, né, que o Ministério Público ele não faz parte claramente do judiciário, como na França, também não faz parte claramente do executivo. Ele seria mais ou menos um poder moderador, que eu repito as mesmas críticas que eu faço ao judiciário. É também uma estrutura fechada, nobiliárquica, que se orienta pelos mesmos valores, que ainda que possa ter algumas posições de vanguarda, em alguns momentos, em algumas situações, se formalmente não faz parte do judiciário, espiritualmente está dentro da mesma dimensão. Adorei a palestra. Nossa, inclusive os meus alunos aqui de TGE adoraram, porque a gente já entrou em boa parte do que foi debatido aqui. Mas não sei, mais uma provocação, não sei se... Eu nem tenho opinião sobre a pergunta que eu vou fazer, mas a gente bate muito, e com razão, nas instituições, nessa formação do Estado, uma formação, inclusive, formal do próprio Poder Judiciário, que está totalmente desconectado da realidade. Mas como os próprios exemplos mostram, parece que tem instituições em outras realidades mais ou menos democráticas, não sei. Um autor que eu citei há pouco tempo atrás, inclusive em aula, quando estava discutindo cidadania, que alguns professores, não sei o caso dos senhores, mas às vezes torcem um pouco o nariz, mas eu acho interessante a reconstrução histórica que ele faz do país a partir da cidadania, que seria o José Rodrigo de Carvalho. Ele vai apontar que a gente não teve direitos conquistados, mas sim concedidos, no que a gente não teve, então, uma tradição, talvez, de a gente mesmo discutir os nossos direitos entre eu e você, numa possível litígio individual, mas a gente prefere recebê-lo de um terceiro, ainda que essa decisão do terceiro seja totalmente descabida. Mas, pelo menos, é um terceiro que legitima essa decisão. Nesse sentido, eu penso, as instituições, de fato, elas são responsáveis por esse estado de exceção, ou ela acaba sendo, não sei, potencializada muito mais pela nossa cultura não política, ou às vezes antipolítica também. Vemos aí um determinado candidato que não quer discutir com ninguém, não quer fazer uma política propriamente, mas quer apenas concretizar os seus ideais pré-concebidos. Então, não sei, seria a gente reformular, aí daí penso, talvez, eu vejo muito essa separação de poderes puramente formal, às vezes, em que os três poderes me parecem aristocráticos também, por vezes, e penso, como construir algo novo? Ou construímos algo novo, ou reformulamos aqui de baixo, deixando uma instituição que, a princípio, é formal, e em sua teoria é razoavelmente decente. Não sei, mas enfim, não tenho opinião. Pode fazer um comentário também. Obrigado. Eu já comentei essa, né? Como chegaram três outras perguntas além da do Pedro, que foi feita de viva voz, vou muito rapidamente aqui ler em voz alta. Dizer para vocês que eu vou pedir um comentário talvez um pouco genérico do Anditias com relação às três. Né? A primeira pergunta são sempre apócrifas, né? Até que ponto o estado de exceção pode condicionar os direitos fundamentais ou criar normas
com a finalidade de resolver o problema que ensejou na sua própria instituição. Por exemplo, acho que a pessoa está citando o exemplo do Rio de Janeiro. Segunda questão, presumindo que o judiciário é um poder autoritário, o ativismo jurídico, o ativismo judicial, é uma forma de agressão à democracia e, portanto, a teoria de freios e contrapesos seria falha? Duas questões. E a última, no nível de um estado ou situação de exceção, como ou de que maneira podemos situar o devir revolucionário das minorias? Essa é de aluno meu, com certeza, né? Mas, enfim. Tudo bem? Beleza, então. Tranquilo? Faz um comentário geral e... Sim. Tentando... Então, são 4, né, perguntas, eu vou tentar ser equânime com todas elas. A primeira é... Nossa, essa primeira a gente podia conversar um tempão sobre ela. Eu também tenho um artigo sobre isso, sobre a formação da ideia de regra de exceção no Brasil, a partir de um diálogo que a gente chama de intérprete do Brasil, não só com o Zé Murilo de Carvalho, mas com vários dos clássicos intérpretes do Brasil. E a tese do artigo, nem sei se eu sustentaria com tanta força nos dias de hoje, é que a formação do Brasil desde 1500 ela se orienta pela excepcionalidade, né? Não é à toa que surge a ideia do jeitinho brasileiro, né? A ideia de uma fuga da normatividade, de uma experiência em que a normatividade sempre se põe enquanto algo autoritário, e o jeitinho ou as formas paralegais elas são constitutivas historicamente da nossa relação, primeiro com a metrópole portuguesa e depois com os poderes que aqui se instalaram de forma completamente alienígena, né? Então, estou te dizendo, há literatura, inclusive que eu já utilizei bastante, que vai concordar com essa tese dos bestializados, né? Que o povo assiste a toda maquinação institucional, seja ela benéfica ou maléfica, como se estivessem bestializados efetivamente e não tivessem nenhuma possibilidade de ação. Eu ponho um grande senão nessa interpretação, dizendo que ela existe e que tem alguns elementos interessantes, porque esse é um discurso do poder constituído, né? A ideia de que no Brasil os direitos nunca foram conquistados e sim concedidos. Esse é um discurso que o poder faz continuamente, que através de uma ação propriamente patriarcal, medieval, né, esses direitos eles são dados como benesses. Mas se nós formos fazer, e aí eu volto lá em algo que eu vou terminar falando aqui, já comecei falando, que é do Walter Benjamin, que é das teses sobre o conceito de história. Se nós formos a tradição dos oprimidos, né, nós vamos ver que o Brasil fervilhou e fervilha de lutas populares. Fervilhou e fervilha de contestações, das quais surgiram, não por benesse, muitos direitos, das quais surgiram muitas garantias e liberdades que nós temos como naturalizadas. Então, eu acho que é importante a gente não comprar esse discurso de que tudo nos foi dado. Sentar e estudar e ver, né, desde o Brasil colônia até hoje, quantas revoltas efetivamente populares e que é impressionante, que não estão nos livros de história, e mais do que nos livros de história, não estão na memória coletiva, não estão na memória popular de alguma forma, que a gente sofre um processo de apagamento, um processo de esquecimento histórico. Eu acho que a impolítica, né, o movimento da impolítica ou da antipolítica no Brasil é exatamente essa tendência à obnubilação, ao eclipse, ao esquecer, né? Hoje, a gente está vivendo um momento absolutamente complexo, autoritário no Brasil, sim. Mas vamos ver o que está por trás disso. Quais são as linhas de fuga que apontam para um outro devir. Vamos ver quantas ocupações populares existem hoje, o que elas estão fazendo. Vamos ver quem que está lutando e morrendo por isso, né? É escrever essa outra história, é ver essa outra história que, de alguma maneira, as instituições não nos permitem. E aí eu já vou comentar rapidamente as outras questões, até que ponto o estado de exceção pode modificar regras, até o ponto que ele quiser. Esse é o caráter louco, esse é o caráter terrível, esse é o caráter temível da exceção. Ela não tem limites, porque todo limite passa por um ato interpretativo que não tem controle. Mas se um juiz diz X,
O juiz lá de cima pode dizer Y, mas vai ter sempre um momento que vai chegar o Papa e vai dizer, acabou, Roma locuta causa finita, né? Uma expressão latina. Se Roma foi ouvida, a causa acabou. Se a última instância do judiciário disser que X é Y, X vai virar Y em termos jurídicos. Ah, mas X nunca vai ser Y, mas em termos jurídicos vai. E se não for, tem a força policial para fazer virar, né? O problema da exceção é que ela é exceção de exceção. Ela é um contínuo mergulho na desordem originária, no caos originário. Tire essa palavra desordem e caos, coloquem na violência originária que é o direito. Não tem como controlar a exceção. Não tem como controlar a exceção político-jurídica por mecanismos político-jurídicos. O que tem a ver com as outras duas perguntas. O ativismo judicial é ruim porque o poder judiciário é autoritário? Olha, o poder judiciário ele pode ou não ser autoritário. Eu estou falando que ele é nobiliárquico, é um pouco diferente, que ele é aristocrático. Nós temos durante a história da humanidade temos vários momentos positivos, que a aristocracia, digamos de certa forma, estava ao lado do progresso. Então, a minha tese é que o poder judiciário é aristocrático, e não que ele é naturalmente, ontologicamente, autoritário, né? Ele tem sido cada vez mais autoritário, mas ele não tá gravado no DNA dele ser autoritário. O que coloca uma questão importante sobre o ativismo judicial, né? Esse poder dos juízes, de certa forma, de criar normas que, de alguma maneira, dizem da possibilidade de uma democracia de maior intensidade. A gente pensar, por exemplo, que o casamento, a união de pessoas do mesmo sexo, né? O casamento gay, homossexual, ele foi permitido no Brasil graças a uma decisão judicial. Você pode dizer, mas isso é bom, né? Ou diversos casos aí de direito à saúde, né? Que o sujeito entra lá com tá morrendo, o Estado não quer pagar a droga X ou Y, ou hospital X ou Y, e o juiz manda dar. Também é bom e tal. Nada é tão simples assim, né? Porque fazer uma decisão de política pública, de saúde pública, e uma decisão a respeito do próprio lugar do que é a união de pessoas do mesmo sexo, fazer isso ser definido pelo Poder Judiciário é um atestado da nossa incapacidade democrática. É um atestado de que nós precisamos realmente dos melhores, nós precisamos dos mais iluminados para impor à massa bestializada o que é o melhor. E o que é o melhor vai depender sempre dessa ausência de limites, né? Da mesma forma que decisões extremamente progressistas, por um certo lado, por uma certa leitura, surgiram no judiciário, é essa confiança que a partir daí surgiu e que legitimou e que abençoou essa prática, é que torna possível hoje os absurdos jurídicos claramente realizados dia a dia, né? Quando se aplaude essas ações, quando se verifica que não é um movimento da sociedade traduzido na forma mais tradicional, representação política, né? Na forma que eu critico loucamente, mas que ainda é preferível a entregar o destino de 200 milhões de pessoas a 11. Pelo menos tem espaços de fratura, pelo menos tem possibilidade de espaço de fratura, pelo menos tem possibilidade de fricção, de antagonismo. No judiciário não tem esse espaço. Mas tem os 11 lá que podem discutir, os 11 ministros do STF. Quando eu falo judiciário, eu estou falando do juizinho da cidade de 50 mil habitantes, que é a autoridade total e soberana ali. Estou falando do juiz de primeira instância, dos milhares que estão no Brasil, não é só do STF. E o STF tem o problema de não ter ninguém acima dele, né? Por fim, o devir minoritário no estado de exceção é Walter Benjamin novamente, né? Eu acho que a gente poderia discutir muito mais. Tem dois sentidos para o estado de exceção. Tem esse sentido político-jurídico autoritário, que foi o objeto da minha palestra, que inicialmente é dinamizado pelo Poder Executivo e que hoje se espalha também pelo Judiciário, né? Esse poder de suspender a norma para garantir a sua contínua refundação violenta. E há um outro sentido de estado de exceção, que é o que fala o Benjamin na sua tese 8ª, né? Que nós temos que criar o efetivo estado de exceção, ou o verdadeiro estado de exceção. Porque o que o Benjamin vê
através da sua perspectiva histórica, é que a história da humanidade sempre foi a história dos vencedores. Que nunca houve uma exceção efetiva, que nunca houve um parar nessa linearidade de derrotas dos oprimidos. Então, uma efetiva exceção é uma exceção que se compromete com democracia de alta intensidade, se compromete com... isso aí fica como indicação assim, para a gente pensar. Democracia de alta intensidade, crítica ao poder separado, crítica e não aceitação de elementos nobiliárquicos e aristocráticos, crítica da hierarquia, e não só crítica, não só o lado negativo, construção de espaços, formas e subjetividades do comum, abrir mão, ou pelo menos problematizar o lugar central da propriedade e no lugar dela pensar o uso, mais ainda, negar a representação, criar espaços não representativos, mas espaços efetivamente democráticos, concretos. Pensar em exceção efetiva é então pensar em antagonizar hierarquia, identidade, propriedade, separação. As formas para isso são as mais variadas. O professor Murilo tem vários textos em que ele fala disso com detalhes e com exemplos, inclusive, concretos. Certo? Acho que então deu. Se quiser. E, inclusive, complemento dizendo que a terceira parte do livro é dedicada justamente a isso. Né? Por isso que se chama muito além do estado de exceção. Né? A possibilidade de a gente investigar essa terceira forma, né? Que não é nem a operação, nem a forma jurídica, nem o dispositivo, nem a forma jurídica, mas muito além dele. Senhores, muito obrigado pela noite de hoje. Foi uma alegria estar na companhia de vocês. Foi uma alegria ouvir uma baita palestra dessa, hein, bicho? Né? Foi absolutamente excepcional. Eu acredito que vocês tenham aproveitado bastante. Foi muito conteúdo em pouco tempo. Precisamos digerir isso, né? E nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, boa noite. 1000 agradecimentos ao CAPES.